Olá pessoal, tudo bom? Eu vou falar a respeito dessa placa aqui, dessa plaquinha, tá? Ela foi uma placa que eu mesmo tive a ideia de fazer, né? Imaginei aqui como é que faria. Imaginei impressão de algum quadro, alguma imagem e plastifiquei, né? De um lado eu coloquei uma mensagem, do outro lado eu coloquei outra. Aqui fala a respeito do livro dos Essênios, né? O Evangelho Apócrifo, né? Aquele que não faz parte do conjunto considerado sagrado pela Bíblia, né? Do conjunto de livros, o Canon. Então, esse aqui trata-se de um texto apócrifo, mas atribuído a Jesus, né? E em relação aos essênios. E essa placa aqui, super interessante, do outro lado, um touro com um cutelo na mão, né? E corpos de seres humanos. Por mais que essa mensagem esteja assim, a uma certa distância, é fácil identificar aqui a mensagem, qual é, não só a mensagem, quanto a ideia, as ideias que estão sendo transmitidas, as reflexões que estão sendo transmitidas com esta imagem, né? E também quanto a essa aqui. Então, deixa eu te contar a história a respeito dessa plaquinha. Essa plaquinha, eu produzi essa e vários outros tipos de placas e coloquei lá na universidade onde estudo, Universidade Federal de Sergipe. Eu fiz um certo buraquinho aqui, um buraquinho aqui, um buraquinho aqui, um aqui, e botava umas cordinhas, uns barbantes, algumas coisas, e deixava pendurado em várias didáticas, tá? E o que é que acontece? Essas placas com mensagens eram mensagens variadas. Eram mensagens de pensadores, de grandes filósofos, de pessoas conhecidas pela sua capacidade, pela sua inteligência. E eu coloquei lá esportistas, mensagens de todos os tipos e reflexões, né? Artes que fazem refletir sobre a vida dos animais, todas mensagens com intuito vegano, né? De conscientização a respeito do direito de viver dos animais. E isso foi espalhado pela Universidade Federal de Sergipe. Eu coloquei em várias didáticas lá. E por essas didáticas circulam cerca de muitos alunos mesmo, viu? A universidade tem, em média, se eu não me engano aqui, são cerca de 30 mil alunos, mas isso contando em todos os campos, né? Mas, enfim, essas estavam a mais, com o número, a unidade de São Cristóvão, né? Que fica ali no Rosael e tal, pela unidade ali, é a unidade de maior número, é considerada a unidade de como se fosse Aracaju, né? A unidade ali da Universidade Federal, onde tem considerado o maior número de alunos, né? Grande número mesmo está ali, questão numérica. Então era lá que estava, então você pode imaginar o quantos milhares, realmente, literalmente, milhares de pessoas puderam ver essa imagem, né? Essa e refletir sobre o que elas trazem, né? O que elas se propõem. Só que, em especial essa placa aqui, isso eu coloquei por vários locais da UFES, né? Várias didáticas, muitas didáticas. Algumas permanecem até hoje, ou algumas outras foram retiradas, né? Mas mesmo as que foram retiradas, elas permaneceram lá por muito tempo. Então eu devo dizer que eu coloquei uma exatamente na entrada da biblioteca da UFES, né? Então era uma mensagem muito boa a respeito também. Eu não recordo exatamente qual era a mensagem que tinha, mas era uma mensagem muito importante em respeito ao direito de viver dos animais, exatamente na entrada da biblioteca. E ela também era dupla, então ela trazia uma mensagem assim, tanto para quem estava chegando como quem estava saindo, era maravilhosa, entendeu? São várias formas de fazer ativismo e conscientização. Então, veja só, essa aqui em especial,
ela estava na fila do Resum, né, que é o restaurante da UFES. Por esse restaurante passam cerca de aproximadamente 6.000 pessoas por dia, entre almoço e jantar. Cerca de 6.000 refeições por dia, entre almoço e jantar, né? Então você vê o número de pessoas. Há de se dizer também que esse número de 6.000 pessoas por dia, uma média, né? Eles não são exatamente as mesmas 6.000 pessoas. Ou seja, tem uma porcentagem de pessoas que vão no dia, no outro não vão. Então aí você pode saber que esse número pode ser, contando em todas essas 6.000 pessoas que sempre estão lá de um momento em outro durante o mês, para jantar ou para almoçar, pode botar aí um raio de umas 10.000 pessoas, até 10.000 pessoas. Então é um número muito expressivo de pessoas, 10.000 pessoas que circulavam por lá, eu falo especificamente o Resum, né? A unidade de São Cristóvão com certeza tem mais de 10.000 pessoas, mas eu falo assim, o Resum tem uma possibilidade de alcançar até 10.000 pessoas, vocês compreenderam, né? Por motivo de ter pessoas que vão na segunda, na quarta, mais não vão na terça e nem na quinta, e outras pessoas que vão... Eles ficam intercalando os dias, então há uma variação, ou seja, mesmo que o número permaneça 6.000 por dia, não significa dizer que os mesmos 6.000 pessoas estarão comendo. Ou seja, muito mais de 6.000 pessoas foram alcançadas especificamente no caso desta placa. Porque essa daqui ela ficava na entrada do Resum desse restaurante, que passam, vamos botar aí um potencial de até 10.000 pessoas por mês, né? Mas algo entre 8.000 tranquilamente, né? Que estão lá quase que diariamente. E passam um bom tempo na fila, porque a fila demora, de uma vez só. Então isso aqui fez muita gente, pode botar aí mais de 10.000 pessoas viram essa placa e via com uma certa frequência, porque essa plaquinha que ficou durante meses na entrada do Resum. Então veja que coisa maravilhosa, entendeu? Então ali não tinha nenhum tipo de ativismo, ninguém não fazia nada, as pessoas não se preocupam, vai passando um dia, vai passando outro, e tá tudo certo, porque não é com elas, né? Então eles não se dão conta que não dá para deixar as coisas acontecerem da forma que estão, entende? Então, eu estava lá, esse negócio lá pendurado, ficou durante muito tempo. Um tempo depois, aí parece que soltou assim. Mas você vê, quem via de um lado via do outro, né? Via falar, talvez muitas pessoas lá com certeza ouviram falar a primeira vez em relação ao Evangelho dos Essênios da Paz, né? Isso já foi uma nova abordagem a respeito do cristianismo, né? Uma nova fundamentação que nos leva a novos questionamentos, né? A respeito dos hábitos alimentares, né? Deles se correspondiam mesmo com os quais estamos habituados a ouvir, né? Pelos, vamos dizer assim, líderes religiosos, enfim. E aqui, veja só, uma reflexão assim bem nua e crua, porque mostra corpos de humanos assim já todo decompostos, né? Degradados ali, ó, fatiados, bem uma situação bem nojenta mesmo, como que costumamos ver os corpos dos animais. Então houve essa troca, né? Nesse sentido aqui, essa daqui era a parte que ficava na entrada do Resum mesmo, porque a outra era como você já entra naquela filinha, quem consegue, sabe como é, né? Você entra naquela filinha ali, aí você dá umas dobradinhas assim, até chegar lá na mulher onde passa o negócio, tal. Aí quando você vai para cá, você vem para ler onde tem as torneiras, aí uma turma vai lavando a mão, vai aguardando. E esse negócio ficava lá, todos esses 6.000 dias dava tempo de ver. E se aproximasse, dava para ler as frases, porque tá bem nítido, né? Então, o que é que eles liam? Vou ler aqui a frase, tá? Pois em verdade, essa daqui, vamos lá. Pois em verdade vos digo que quem mata, mata a si mesmo. E quem come a carne de animais mortos, come do corpo da morte. Pois cada gota de seu sangue se mescla com a sua e o envenena. Sua respiração é um fedor, sua carne se enche de furúnculos, seus ossos se convertem em gesso, seus intestinos se enchem de decomposição,
Seus olhos se enchem de crostas e seus ouvidos de ceras, e sua morte será sua própria. Palavras atribuídas a Jesus Cristo, registradas no Evangelho apócrifo, Evangelho essênio da paz, né? Então era essa placa que estava lá, né? E ficou durante meses. Essa relação aqui, quando faz essa inversão, né? Botou aqui os, os dois protagonistas, né? No caso aqui, numa situação mais contrária, né? Então, ele revela o próprio humano sendo ali pendurado, com seus pedaços de carne mesmo, entendeu? Como se fosse, até a gente usa assim, como se fosse pedaços, ó, já está atribuindo a eles um outro valor, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer, né? Está aqui pendurado, as pessoas iam passando, todo mundo via isso aqui, e dava para ver nitidamente, na fila do resumo, olha. A pessoa vendo bem devagarzinho e olhando para isso aqui, e pensando. Então, foi isso. Isso aconteceu aqui na fila do resumo e estava pendurado aí, né? E todo mundo viu isso aí, foi bem legal, durou muitos meses e a gente sempre faz, existem mil formas de fazer ativismo, né? Valeu, galera!